Fala pessoal, Diego Cidade por aqui em mais um podcast entre RHZ e Kimball Insights. Para você que vem da audiência da Kimball e não me conhece, eu sou o CEO e fundador da Academia do Universitário, é uma HR Tech focada em estágio. A gente está construindo um sistema operacional de estágio de grandes empresas como Volkswagen, Cirela, Amanco, RD Saúde e por aí vai. Vou passar a fala para as sócias da Kimball e na sequência eu apresento o nosso convidado especial de hoje. Bem-vindos ao Kimball Insights, onde a liderança encontra inspiração, nosso slogan, né? Muito bom estar com você, Diego, de novo, compartilhando aí mais um episódio, uma collab muito boa com a RHZ. E eu sou a Amanda Saconato, estou aqui com a minha sócia querida, Ticiana Lima, mais uma vez com essa parceria maravilhosa com o Diego, com a Academia do Universitário, para falar de um tema que a gente começou falando no ano passado bastante, a partir de uma pesquisa que nós fizemos sobre o impacto da IA no RH, da inteligência artificial no RH. E hoje a gente vem falar disso, como isso acontece na prática. Então, nosso convidado super especial, ele vai trazer essas referências práticas dessa aplicação. Então, o Diego vai... Boa. Quem é o nosso convidado, Boa. Diego? Conta aí. O nosso convidado de hoje é o Gerson Santos, ele é diretor da GHT, né? Grupo Hidral Torque. Isso. E ele que está liderando lá o movimento de IA, ele vai trazer a perspectiva de como essa batata quente chegou na mão dele. Ele é jiu-jiteiro, viajante, já trabalhou na Cacau Show, tem mais de 20 anos de RH. E super obrigado pelo teu tempo. E já para entrar no primeiro assunto, como a batata quente de IA chegou aí no teu colo? Como chegou? Vamos lá. Primeiramente, queria agradecer aqui o convite. Eu acho que o slogan que você falou, que é qual mesmo? onde a liderança encontra inspiração. Pô. Acabou de fazer bastante sentido para mim, porque a Kimball está comigo já faz alguns anos, em alguns outros projetos, em outras empresas, e vem me apoiando não só nesses projetos, mas na minha carreira também. Então, primeiramente, queria agradecer pelo convite de estar aqui com vocês, tá? É que a gente que agradece, pô. Vamos lá, como que chegou essa batata quente no RH? A primeira questão que eu acho que é que todo o RH deve estar passando, a maioria do RH que está com esse tema, é de quem iria ficar isso, né? Como que iria, se ia ficar com TI. E majoritariamente, quando você pensa, né, de uma maneira geral, ficaria com TI. Porque você está falando de IA, tecnologia, enfim, ficaria com TI. E a gente começou a discutir, abrir um pouco mais. Eu fiz curso de RH, de IA. O presidente da empresa, o Pegassini, também fez alguns cursos. E a gente começou a debruçar melhor. E aí a gente viu que, diferente de um software antigo, como, por exemplo, o Office, que a gente fazia uma atividade na datilografia, quem é desse tempo não sou eu, tá? Já de 20 anos de RH, mas sim, eu fiz o curso. Aí... Somos dois, Então, dois, né? Mas vamos lá, quem veio, na verdade a gente saiu do escrito, foi para a datilografia e depois dentro da empresa, eu peguei esse movimento do Office, na verdade, que a gente deixou de uma atividade que era escrita para uma atividade que a gente tinha habilidade e era só uma atividade de digitação, ou seja, uma competência simples. Quando a gente começou a debruçar o tema de IA, a gente viu que é muito mais complexo do que isso, essa revolução de agora. Porque a gente está trabalhando com competências muito mais amplas, como, por exemplo, uma parte de análise, uma parte de avaliação e uma parte de criatividade. Porque essa IA ajuda a gente a fazer isso. Ela é um complemento para a gente, quem usa bem, de como que você pode alavancar essas competências, que são competências complexas, né? Não são competências básicas. E como estava mexendo numa capacidade cognitiva e numa capacidade comportamental, que é como que essas pessoas utilizam da melhor forma. A criação é comportamental. É uma capacidade de você estender e você ter vontade de analisar um documento com mais profundidade. Às vezes você levaria tempos, ou o RH, por exemplo, que não é a praia do RH, por exemplo, de uma área de desenvolvimento, essa questão da análise. Eu teria que pedir para uma outra área da empresa fazer uma análise para mim. Hoje eu tenho isso com maior facilidade. Uma autonomia. Uma autonomia melhor. E autonomia a gente está falando de comportamento. Então, como mexe numa capacidade de pensar e agir, isso é território do RH. Muito bom. E aí, essa batata quente veio pra gente. Muito bom. Tá? Foi Então uma foi parte dessa maneira. Boa. Conta pra gente, acho que é legal, tipo, beleza, aí tomar a decisão que você vai liderar esse movimento. Sim. Por onde tu começou, assim? Como é que foi esse processo de convencimento também das áreas e tudo mais? Das áreas. Legal. Primeiramente... Qual foi a primeira dor, né? A Acho pri- que a dor que principal. atacou, né? A dor principal. A dor principal era muito assim.
O meu presidente, ele é oriundo de uma área de TI, então tecnologia para ele está na veia. Legal. Apesar de ser um presidente que já tem mais uns 50 anos, ele veio de TI. E esses insights da tecnologia pesou para ele logo no início. Então a gente teve esse ponto forte para a gente, de alguma maneira. Ele se antenou e ele trouxe, eu quero usar isso para melhorar a produtividade. Essa era a nossa dor. Então, como que eu deixo as pessoas na nossa empresa mais produtivas? Como que eu melhoro a performance deles? Que vai muito ao encontro dessas competências que eu acabei de falar. Sim. Um analista, como que eu amplio a capacidade dele de análise? E aí ajuda nisso. Entendi. Tá? Legal. Então, essa foi a nossa principal dor, produtividade e performance. E você começou atacando essa dor como? Você mapeou? Você falou assim, putz, e agora o que eu faço? E agora? Boa, vamos lá. Primeira, como a gente é brasileiro e vocês lidam bem com empresas familiares brasileiras, a grande vontade e o que a gente tem de essência é sair fazendo, né? Mas esses anos de experiência me deram mais centramento. Então, desta vez e outras oportunidades que eu estou tendo agora, penso um pouco mais antes de agir. Apesar de ser uma empresa rápida, o pensar não precisa deixar de acontecer. Esse é um aprendizado que eu tive ao longo da minha carreira. E a gente pensou de uma maneira como que a gente conseguiria implementar isso de uma maneira que não fosse tão vazia. Porque a nossa grande vontade, que eu observei também no evento que eu fui, todo mundo está muito mais na questão de ir promover treinamento. Que isso é mais ou menos o que A galera acontece. chama de na verdade, letramento. assim, letramento. Letramento de ar. Boa, Pô, e a letramento. maioria dos RHs estão nessa parte aí. Não, né? Então, nessa parte. E se eu fosse pensar de uma maneira simplista, eu iria nesse patamar, como a gente faria com qualquer outra competência. Mas essas são competências complexas. E eu estou mudando um pouco do estilo da pessoa, de como que ela realiza o seu trabalho. Envolve também a ferramenta, né? Não só, que aí entra a questão do Sim. letramento que você falou. Sim. Mas daí, como que foi para entrar de fato na questão da produtividade, porque precisava ser melhorada, por onde começou? Qual foi a primeira insight e como foi Primeira pergunta nossa. Como que eu queria essa população, esse meu público, que eles tivessem os aliados? Então essa foi a primeira provocação que eu fiz para o meu time de RH. E aí, pensando nesse futuro, a gente observou que não apenas era um treinamento, que era uma mudança cultural. Perfeito. E que eu poderia, de alguma maneira, conectar várias questões de RH que vocês já ajudaram a gente, como em avaliação de desempenho, em criação de competências e assim por diante. Então a gente mexeu em mais questões do RH. Que a gente tem RH, tanto a parte de treinamento, eu tenho uma universidade corporativa, a gente também tem o nosso programa de performance, então a gente olhou para tudo isso, programa de performance, universidade corporativa, disseminação da cultura, a parte de sucessão. Então a gente olhou e falou assim, a gente tem várias questões, vários assuntos de RH para tratar. Como que eu posso introduzir esse tema e fazer com que ele permeie transversalmente em todos eles? Essa foi uma grande questão que a gente pensou. E aí, por isso que eu não comecei apenas. Eu fiz o letramento, ele é importante. Sim. Mas eu não comecei por isso. A gente começou com uma questão de cultura. Tá? Porque é uma nova cultura que a gente vai implantar agora. Sim. E aí a gente começou a trabalhar com várias questões de cultura. O que a gente fez em cultura? Primeiramente, liderança. Então a gente trouxe pra gente, a gente conversou sobre com esses líderes. Tá? Segundo momento, divulgação. Então eu tenho que propagar de alguma maneira. A gente tem um valor nosso, que é a inovação. Então esse valor ele permeou durante 6 meses a gente fazendo comunicação sobre ele, tá? De diversas maneiras por diversos veículos internos. E aí um ponto que eu faço, eu estou fazendo uma pós em neurociência. E aí essa pós é aplicada no mundo corporativo. E ela traz sustentação para as falas que a gente tinha de RH, que muitas vezes ficavam meio vazias e que o pessoal chamava a gente, ou costuma chamar de abraçar. E muito. Aqueles treinamentos maravilhosos. Isso, tem um treinamento sem fundamento nem nada. Então isso para mim é uma questão que eu olho com cuidado no patamar que eu estou hoje. E aí quando a gente fala, por exemplo, de neurociência, a gente descobriu, não sei se vocês têm, para quem tem conhecimento, a gente tem uma parte do cérebro que chama cerebelo. E lá a gente tem, dos 86 bilhões de neurônios, a gente tem 69 bilhões que estão nele. E ele foi por muito tempo considerado apenas para motricidade, então apenas para movimento de andar, enfim, todos os movimentos que a gente tem. Só que ultimamente a gente descobriu todo o potencial dele, que não é por acaso que ele concentra 2/3 dos neurônios de todo o nosso cérebro.
Ele tem uma função tanto comportamental e da linguagem, isso já é mais antigo, mas descobriu. Atualmente está se estudando, com estudos bem factíveis, que ele mexe com cultura. Tá? E como que ele faz isso? Por atividades repetitivas, então, provavelmente a gente vai ter que trabalhar para gerar cultura com repetição, não seria um treinamento só. Eu teria que deixar isso marcado para as pessoas entenderem. Então o cérebro ele trabalha com, ele ordena, ele sequencia, ele dá ritmo para movimentos. E culturalmente acontece isso, é behaviorismo puro. Igual ensinar criança, né? Igual ensinar criança. E eu teria que entrar nessa esfera. Eu teria que entrar na esfera de cultura e como que eu faria para que as pessoas tivessem essa formação cultural e que eu desse esse ritmo para automatizar o comportamento. Para ter um comportamento futuro, que não vai ser agora, mas as pessoas utilizando com naturalidade a IA. Tá? E aí, baseado nisso, o que a gente observa, né, em termos cultural? Eu tinha que dar um jeito de deixar uma cara de inovação e das pessoas utilizarem esse comportamento. Então a gente trabalhou com todos esses aspectos culturais e vem trabalhando para a gente deixar culturalmente essa questão da IA e da inovação como DNA do nosso time. Porque cultura pra gente, eu aprendi muito tempo que cultura, fiquei com essa frase. É uma frase bem legal. Cultura que simplifica a cultura. É o jeito que a gente faz as coisas aqui. É o nosso jeito de ser e fazer. O nosso jeito. Aí, com a neurociência e com tudo isso, o que eu complementei um pouco essa frase. Cultura é o jeito que a gente faz as coisas aqui. Além disso, é o que a gente tolera, o que a gente incentiva e o que a gente reconhece. Então, o nosso programa ele também tem, além do treinamento, as questões de reconhecimento e as questões de incentivo ao uso da inteligência artificial. Perfeito. E trabalhar a cultura é um desafio, né? Sim. E principalmente começando da liderança, que você comentou. A gente estava até conversando nos bastidores, né? Estava dividindo um pouco da experiência. E sempre a gente se depara, quando você está lidando com lideranças, a gente se depara com resistências. Sim. Conta para nós como foram essas resistências e como você superou. Você acha que nas resistências, tinha aquele medo da IA tomar meu lugar? Boa pergunta. A gente estava dialogando sobre isso. Então, estou no gerúndio, tá? Então, como é questão cultural, pegando lá um pouco de neurociência, isso a gente vai repetir. Esse ano eu tenho 2.0 do programa que eu estou contando para vocês, para isso virar realmente cultura, tá? Então, a gente está nesse processo. Tive resistência. Uma delas, do grupo como um todo, não só de liderança, mas a primeira delas vai tomar o emprego. As pessoas acabaram revelando isso para a gente nos treinamentos. Sim. Isso foi interessante. Então, o medo, né? Porque o medo do novo gera para a gente como ameaça. Sim. Então, eu não fico aberto a aprender. Sempre, né? Gera uma ameaça e eu não vou aprender. Então, primeiro a gente teve que tirar isso. E falar, putz, a empresa está, neste momento, quer que vocês produzam e performam melhor. Esse é o grande ponto. Como que essa ferramenta ajuda a gente a chegar mais longe, a ter mais resultados. Então, a gente deixou isso mais ou menos nessa questão. E aí, o que eu estava conversando com a Tícia antes nos bastidores aqui, os bastidores são bons, que também tem uma questão da comodidade, né? Eu volto para o cerebelo. O cerebelo, ele é bom para a formação de cultura, se você entende ele, mas quando está automatizada a tarefa, é muito difícil de você mudar. Quebrar. E a gente sabe disso de comportamento humano. Sim. Então, para a IA, a gente já quis trabalhar nesse movimento para que as pessoas já saibam fazer direito e já usem da melhor maneira. E para a liderança, o que eu vejo de problemático, eu estou inferindo, tá? Não fiz nenhuma pesquisa nem nada. Mas o que eu vejo pelo contato com a liderança, que é muito mais o jeito que eu fazia, é confortável para mim. Então, eu estou vendo alguns líderes se movimentando, usando, tendo um agente de IA como um colaborador, que ele não poderia ter esse headcount a mais, ele está tendo de uma maneira muito mais econômica, sim, certo? Porque é uma ferramenta que a gente tem lá, que a gente contratou, enfim. Então, muito mais econômica do que você pagar um colaborador a mais, que ele não tinha. Eu não tirei nenhum colaborador, mas ele pode ter um colaborador a mais. Né? Às vezes a gente, como liderança, não tem secretária, não tem um analista que fica ali trabalhando com a gente. Eu posso ter sem um custo, se eu souber fazer isso direito. Mas, como eu estou acomodado, estou mais confortável a fazer do jeito que eu estou, é difícil a mudança. Então, é isso que eu percebo nisso, tá? Nesse ponto. E o lúdico, assim, mas tu acha que no futuro, eu acho que eu vou ser uma dessas pessoas, a liderança vai ficar resistente a contratar o humano? Humano? O cara de RH. Esse cara de RH fala isso.
Eu acredito que a IA vai ajudar a gente a complementar as nossas habilidades. Eu acho que... mas acredito que essa liderança, daqui a pouco a gente vai bater um papo e tem uma parte aqui do programa que a gente usou e está trabalhando com uma geração Z. Sim. É como que eu preparo essa liderança também para trabalhar com IA. Sim, sim. Né? E trabalhar com o não humano. Eu acho que vai ter uma mescla respondendo. Eu acredito. Não, eu tenho uns... Lidar com o humano, como é que Então, faz eu tenho a uns geração dados Z? legais mostrando que, tipo assim, cada líder vai ter, sei lá, 4 agents e 3 humanos e tudo mais. Eu acredito no mix. Mas eu sinto que vai ter, aí a minha opinião, de tipo assim, eu mesmo tenho resistência, não é que é resistência, eu tenho um processo, um playbook de dizer, beleza, temos um gargalo aqui. Sim. A primeira pergunta é, já usamos alguma ferramenta de mercado para poder solucionar? Sim. Beleza, não tem e tal, beleza, agora dá pra gente criar uma solução com IA, algo do tipo que dê pra resolver? Boa. Provavelmente dá. Aí a gente só tem que questionar do tipo, tá, mas é uma task só, é uma coisa mais ampla, precisa ter um olhar crítico mais apurado? Será que essa pessoa que já está dentro de casa, ela conseguiria assumir esse agent e eu pago mais para essa pessoa? Né? Eu faço várias perguntinhas antes de falar, não, beleza, agora esse aqui é um humano, então desse humano a gente vai contratar. Então, por exemplo, eu abri uma vaga agora de FP&A, né, para o financeiro lá da U, e dentro do Job Description eu botei, a gente tem acesso ao Cloud Code aqui, tá? Então a gente vai implementar e a minha expectativa é que você tenha o que de querer aprender, se você não sabe, porque eu te ensino, eu tenho CTO, Sim. porque a gente vai fazer, entendeu? Meio que não vou enfiar um monte de assistente para você tocar a parada. Então, eu vejo que vai ser uma coisa... Esse caminho. É um caminho diferente pro RH quando eu for fazer o teu workforce planning lá, de tipo assim, putz, tá, agora mudou, né? Como é que eu vou fazer o headcount? Agora eu vou ter que botar uma perspectiva dos agents. Eu consigo, de alguma maneira, além do sistema, ter um agente de RH. Mas talvez, Vou botar meu trainee para construir uns 10 agentes aqui e pau na máquina. É mas isso. talvez até dando uma opinião, também um palpite, né? E você pode complementar com a sua experiência. Mas talvez pegando esse seu exemplo, Diego, o que pode ser que aconteça é o líder ficar cada vez mais sagaz para discernir, né? O que vai ser relevante e procurar as pessoas que realmente tenham aquelas competências diferenciadas, que saibam usar o agente de maneira eficaz e produtiva, Na que verdade, realmente a produtividade. O que você acha? Na verdade, eu acho que a resistência, eu, por exemplo, você é da Z, eu sou da Y. Aqui vocês são da X. Mas a minha, eu acho que a resistência... Por um ano, tá? Tá no pezinho ali, X, eu né? entendo, É um eu entendo. mix. Eu tenho característica de um e do outro. Não tem Mas assim, tô mesclando fora um pouco aqui. geração, eu não tenho uma resistência, eu acho que eu não vou ter uma resistência a contratar pessoas humanas, assim, né? Sim. Pessoas humanas. Humanas. Sim. Mas eu vou ter uma resistência em contratar pessoas medianas. Exato. Sabe, cada vez... Então o nível de Puta. sarrafo Faz sentido. puxou. Já tá, não vai. É. Já tá. Posso fazer uma analogia, por exemplo, com a Manda. fábrica? Por exemplo, se a gente pegar a fábrica, aconteceu isso. Se você pegar as competências, por exemplo, você pegar a taxonomia de Bloom, que é uma escalinha que você Sim, faz sim. por nível de A competência, gente usa- se você pegar a taxonomia, você vai ver que as atividades do primeiro e do segundo nível são praticamente todas que a fábrica faz. Sim. Operacionaliza, faz Sim. sequenciamento, e Será assim por que diante. precisa? Você vê que o que aconteceu nas fábricas foi diminuindo isso e essa fala que você falou, eu peguei uma pessoa melhor que saiba fazer a avaliação disso e saber se isso está melhor, eu diminuir, eu reduzir. Exato. Para IA, pegando que ele está pegando aquela outra patamar ali, Fatia. de análise, a avaliação e criatividade. Eu vou ter menos pessoas, mas eu vou ter uma pessoa que é muito boa intelectualmente, cognitivamente, Com uma tendo suas crítica atividades, boa. com uma crítica boa, para saber fazer essas ponderações. É isso aí. Tá? No final das contas, é assim, quem tiver aliado, assim como a gente, por exemplo, quando veio o Word, o Excel e qualquer outra tecnologia, quem se aliou se deu bem. Pois é, né? Sim. É outra transformação É que outra essa transformação. ferramenta traz. Só que diferente das demais, antes você precisa de todo mundo operando. Hoje Sim. você precisa dos melhores operando. Os melhores. Então, não necessariamente Isso o organograma vai ser o mesmo. Pô. É, Já é. Eu vou ser os melhores Então, mas tem analistas. esse já Vai ser faz isso, né? vai Sim. ser mais Já- enxuto, já é, né? vai ser mais Não dá enxuto mais. nessas camadas mais operacionais. É isso, cada vez mais, Cada né? vez É o que tá mais o acontecendo. sarrafo sobe e os medianos vão
é uma nova, como é que fala? Seleção de... Nova seleção natural. Darwinismo, né? E que é difícil, mas Vai ser. concordo com todos vocês. Eu acho que a gente fez Né? algumas ponderações legais e eu acho que vai ser como que esse líder de agora a gente desenvolve para ele Sim. ter agentes e ter humanos. Exato. E aí vai Como ser que eu mais faço a complexo. gestão? É, porque eu já fico maluco quando alguém fala assim, ah não, porque eu tenho que, o fulano de tal que tem que resolver isso pra mim. Aí eu vou olhar o que que é, eu falo, não. Não, meu amor, tu consegue, vai. Ele não é gargalo, essa pessoa não pode ser teu gargalo nem aqui nem na China. Tipo assim, seja resolvedor de problema, dá pra fazer assim assado. Ou então, esse olhar crítico que... Mas sei lá, eu vejo que no middle ali é complexo a gente ter esse olhar crítico. E, pô, mais complexo ainda vai ser desenvolver essa galera nova, Sim. Gen Z e tal, pra ter ter essa essa capacidade crítica. muito forte, assim, Sim. porque vai ser complexo. Mas você acha que agora ele é da geração Z, até abrindo um pouquinho mais, vou pedir tua opinião também. Sim. Você acha que a geração Z, ela nasceu mais crítica ou menos crítica do que as gerações passadas? Vou falar a resposta que ninguém gosta, que é o depende, né? Depende no sentido de eles criticam várias coisas porque ficou mais exposto, né? Então todo mundo fala muito, então eu tenho mais referência, abro o TikTok, eu vou ver alguém falando bem da empresa, eu vou ver alguém falando mal da empresa e você passa a ter mais repertório para poder tomar a tua própria decisão e opinar. A galera opina muito, E fazer? mas quando eu olho para o mundo corporativo, eles não têm repertório nenhum prático, né? Então eu vejo que é tudo muito utopia, sabe? É igual quando a gente abre aquelas matérias e fala assim, eu quero empreender. O universitário fala que quer empreender. Assim, irmão, tu não sabe o que quer empreender. E aí já saiu dado dizendo que agora eles não querem mais. Mas aí sai um outro dado falando que eles querem ser CEO, mas CEO com work-life balance. Entendeu? E aí é muito... Mas aí tem dados, né, que muito se tem falado que essa é uma geração que pela primeira vez na história é intelectualmente mais... saiu mais burra. mais Na burra, realidade vamos dizer foi assim, isso. né? O QI saiu mais baixo. Apesar de que nós temos muito mais informação disponível. Só que é essa coisa da... O que você sente? Eu não sei se eu concordo com uma pesquisa de feeling, porque talvez assim, a forma de aprendizado é diferente do que os passados, né? O exercício de aprendizado é mais rápido, mas não necessariamente eu acho que esse exercício de aprendizado seja necessário ser o mesmo do que o dos passados. A questão é o que faz com isso, né? É potencializar a galera o que eles são bons mesmo, Sim. assim. É, E aí o que a gente é tá o que a gente falou. Pode falar. Não, eu acho que a gente estava falando exatamente sobre isso. A gente pode até depois entrar no projeto que quando a gente pega os skills positivos que essa galera tem, pô, a galera é nativa digital, pô, o celular já vem com IA, então a galera já acaba mexendo de alguma forma. Então é mais acessível para eles. Então por que não os projetos dentro das empresas serem mais focados nisso? Coisas que eles vão E ver talvez a a gente evolução e está tal. exigindo competência que fosse do passado, ou conhecimento que fosse do passado, e não está explorando o que eles têm de melhor. Sim. Que aí a dúvida é, será que a culpa é da geração ou do líder? Sim. Né? Que aí fica assim, Que muito ainda fácil está. culpar uma geração quando o líder não tem a competência de... Para liderar esse público, É para isso liderar aí. esse público, para liderar. E você como vê isso? Na Essa questão da prática? liderança na prática? Com Então, essas gerações que são. o que a gente fez lá? A gente trabalhou especificamente com esse grupo num projeto específico de reconhecimento, tá? Então, como que a gente fez? Assim, a nossa primeira grande, depois que a gente fez a cultura, né, deixou a parte cultural mais forte para aquecer o tema, vamos dizer, né? Sim. E a gente começou a treinar as pessoas, que foi feio o que os RH estão fazendo, que é disseminar o conhecimento. A gente disseminou esse conhecimento, então fez cursos para passar todo o que podia, o que não podia, como é o melhor uso, a criação de prompts e assim por diante. Então, básico para a gente ter todo mundo que usa computador e que são passíveis de usar IA, eles terem a capacidade de utilizar da melhor maneira possível dentro da nossa empresa, tá? Então a gente fez isso. E com isso, que foi um aspecto legal, é que assim, como a gente estava falando que não é uma questão só tecnológica, é uma questão de pensamento, de ação, a gente democratizou o poder cognitivo. Então, por exemplo, para um assistente que talvez ainda está no começo de carreira, que estava usando IA de alguma outra maneira, tinha gente que nem estava usando também, teve a possibilidade com esse treinamento de eu deixar padrão, nivelar. Então, todo mundo teve esse acesso a esse novo conhecimento. Só que a gente também queria trabalhar com Nine Box, como eu falei, e também potencializar talentos. Sim. E aí a gente foi e eu tinha uma dor, que foi do passado. A gente estava ficando pouco tempo com a geração Z. Sim.
Tá? Então a gente tinha feito lá o estudo de 2 anos atrás, estava ficando 1 ano em média. De retenção. De retenção. Porque a Hidral, de essência, é uma empresa de 45 anos e a gente tem muito colaborador antigo. É uma empresa que o pessoal gosta de trabalhar, está muito satisfeito. Fica fazendo E carreira. fica. E a gente também tem nisso um pensamento mais tradicional. Sim. A gente trabalhava, explorava pouco o projeto, pouco isso que você está falando. Sim. O que eles têm de potencial e não estava usando. E aí eu escutei duas colaboradoras minhas dessa geração que saiu do RH que me deu atenção para eu olhar para esse número geral da empresa. Que elas falaram, putz, eu me senti pouco desafiada. Putz, estava sentindo que a empresa era um pouco ultrapassada e trouxe algumas coisas nesse aspecto da fala delas quando elas saíram. Eu falei, putz, me lançou, eu falei, também perdemos numa outra área que não verbalizou isso, mas talvez o pessoal de RH consiga, tenha esse poder de verbalização de comportamento mais fácil. E a gente começou a pensar e falou, vamos trabalhar um pouco com essa geração. Então eu tinha um programa de trainee, eu que vem jovens dessa geração, tudo de faculdade boa, primeira linha, e eu também tinha uma dor do pessoal, quando você olha o programa de trainee, eu já tinha feito outro, o pessoal de casa fala assim, você só dá oportunidade para quem é externo. Eu estou aqui ralando, tenho o DNA dessa empresa, a cultura dessa empresa, sou um talento e não estou aí. E a gente uniu e pegou no Ninebox os nossos talentos. Analista sênior, também da geração Z, e a gente tem um grupo mesclado. Então eu tenho um programa de desenvolvimento de trainee de 2 anos, a gente está na metade deles, e que a gente falou, por que não usar IA dentro desse programa do que eu dar outra coisa para eles fazerem como projeto? E aí eles foram desafiados a resolver problemas estratégicos da empresa com o uso de IA. E aí esse pessoal passou por um outro patamar de desenvolvimento, semanalmente eles têm curso com a plataforma que a gente contratou, então a gente contratou também um curso à parte. Sim. Então hoje eles sabem fazer agentes, que é além do que eu falei do Beabá, e já estão trabalhando com ferramentas de automatização e também de orquestração de agentes, que é o N8N. Tá? É uma ferramenta de mercado que você tem. Então eles começaram a trabalhar, então eles são num nível superior ao das outras pessoas. E aí foi legal, o que a gente fez com esse público? E até para já trabalhar com essa questão de como que vai trabalhar com IAs, agentes de IA e humano. Z. Da geração Z. Vamos começar a esse público, que são as nossas futuras lideranças no GHT, eles experienciar a liderança na prática, ao invés de só o programa de formação. Que eles vão liderar um projeto de IA. De IA. E eles sabem de pessoas. E aí a gente fez todo o projeto. Falei assim, olha, eu tenho um pessoal aqui do Ninebox 6, 8 e 9. E essas são as pessoas. Não falei para ele que era isso, tá? Para eles que eram o Ninebox. Mas, enfim, você tem essas pessoas para você liderar. E aí era um grupo de talentos da empresa. E aí você pode escolher. Eles fizeram uma seleção, teve até disputa, tá? De empresa lá. Então um foi lá, chegou, contratou, tava o outro lá que já tinha chamado, conseguiu convencer mais, e roubou, e o outro ficou sem contratar. Isso, e acontece, é mundo real. Sim. E a gente queria justamente essa prática aqui, pra gente, por nossa surpresa, aconteceu inclusive no processo de seleção. Então eles foram responsáveis por essas pessoas e teve saída. Não de pessoas que saíram, mas por demanda da atividade, do projeto, que saíram do projeto. Eles tiveram saída, tiveram que recontratar. Então a gente fez eles experimentarem com uma equipe multidisciplinar, essa era a regra, pessoas da empresa, outros talentos da empresa, e eles estão tendo que liderar na prática, fazendo um projeto de IA, que resolve um problema do negócio. Então, por exemplo, precificação, que é uma questão que a gente está estudando, então tem um talento nosso, que é o Gabriel, que está trabalhando com um tema super complexo, que é de precificação, e nesse a gente tem 9 agentes trabalhando, e aí ele está trabalhando nessa ideia de orquestrar os agentes agora, ele está nesse momento, então teve que liderar na prática, porque é isso, né? Quando a gente fala de competência de liderança, e vocês conhecem muito sobre isso, a Kimbo faz um belo trabalho em relação a isso, a gente sabe que na teoria, por mais que você tenha um treinamento muito legal, com práticas, enfim, o que vale é a prática. É isso aí. Sem dúvida. Perfeito, E a gente comparou com um programa antigo de trainee. Então a gente teve muito mais sucesso, já 2 pessoas foram promovidas e a gente está tendo muito mais sucesso com essas pessoas agora sentando. E a nossa grande intenção com isso, o que era? Era eu preparar uma liderança para uma sucessão, já trabalhando com o tema de sucessão, que tivesse preparada e já trabalhando com IA. Preparada para liderar o novo. Que é isso que a gente agora vai ter como discussões dentro do RH, que é esse pessoal que já é líder, como que eu faço esse trabalho? Porque para eles é mais fácil. Eu estou treinando desde o início, eles já aproveitei o que eles têm de bom, que é isso,
né, da questão tecnológica, ter muito acesso, de buscar, da curiosidade, eu vou ter que implementar isso e trabalhar com questões comportamentais dessa liderança que eu também tenho das outras gerações. Sim. Então esse é um trabalho que a gente está e que está dando certo. Maneiro. O que você acredita que fez com que vocês fossem diferentes das outras empresas? Você até participou do evento, né? Você Sim. falou. Cara, as empresas falam assim, eu tenho um Copilot. Não há problema, mas Sim. Copilot não resolve metade do problema, porque não, assim, eu vejo que as empresas, o RH, eles não construíram, não sabem ainda construir sistemas, não sabem fazer as automações. E eu queria até pegar essa tua visão quanto a isso, porque você participa de eventos de RH e tu vê que a galera tá um pouco para trás. Sim. E o que você acredita que foi o diferencial de vocês perante, por que vocês conseguiram executar antes da maioria? Acabei de vir no evento de RH semana passada, um evento super legal, tinha 50 executivos de RH, e aí tive o privilégio de apresentar um case sobre IA. Sim. E escutar um pouco deles. O que eu observei, tá? Isso dessa população de 50 pessoas. A principal ponto é que o RH às vezes é muito pé no chão. Tá? Então, muito pé no chão de fazer as coisas bem estruturadas, tá? Não nada negativo, de fazer as coisas bem estruturadas, de fazer as coisas com respaldo, de pensar antes no impacto que vai ter nas pessoas. Tudo isso eu acho que é normal e tem que continuar, e eu também sou nesse aspecto. Só que falta às vezes pra gente essa questão do novo, sabe? De ser o primeiro a fazer. A gente muito vai nessa questão, eu vou seguir uma tendência que está acontecendo dentro da empresa e eu estou aqui como área de apoio. Não arroja, né? Falta e não arroja. É isso. É isso aí. Entendeu? Isso que eu percebo. Vai tomar frente da situação. A gente tem isso, muito, né? Não. Vai ter alguma questão na área comercial. Eu apoio a área comercial, eu faço isso muito bom. Mas você acha que isso acontece, até por essa visão que você percebeu ali? Sim. Por o RH não se colocar como um protagonista na empresa, ainda não ter conquistado esse espaço, você acha que ainda falta essa maturidade no RH para se colocar como um parceiro estratégico? Eu acho que falta. Por mais que esse tema, vocês sabem, esse tema de RH estratégico é mais velho, antigo demais. Antigo. Eu que sou novo já ouço, A gente ouve muito. Só que na né? prática, quando a gente vê, a gente se comporta desse jeito. Exato. Então, na hora que tá isso, o que eu percebi nesse evento? Que tá muito pessoal esperando a TI fazer, tomar iniciativa para o RH ir com a maior boa vontade de fazer muito bem feito o que ele faz há anos, que é apoiar. Ou falar com a ferramenta, ou ouvir o buzz do mercado, é o ChatGPT, é o Copilot, que já nem tá mais tão badalado, né, Diego? Na nossa pesquisa, 1,6% das empresas brasileiras colocaram na prática isso. Quando a gente fala 1,6% das empresas que a gente pesquisou, quase 300, gente, é muito pouco. E assim, o teu exemplo está aqui. Então, a gente pegou talvez a metade desse 1,6% que está aqui dessa mesa. E por outro lado, né, Amanda, 10% do público da pesquisa, dos RHs, tem a vontade. Né? A vontade existe. Tem, a vontade eu tenho. E no fim, assim, o RH... nessa pesquisa que a gente rodou aqui na Alemanha com os RHs e também na prática que a gente vivencia, o RH estratégico é muito bonito no discurso. Sim. Mas na prática, eles sempre ficam naquela posição de deixa vir uma demanda de cima ou deixa eu olhar um assunto legal do mercado que às vezes nem cabe naquele momento da empresa. Sim. Então eles não fazem esse olhar de falar assim, nossa, esse tema é legal. Tá no buzz, né? Esse nome aí. Mas aí deixa eu trazer pra cá. Mas o que conecta aquilo com o negócio? Não tem ROI, não olha resultado, não tem esse olhar de negócio e essa veia. E é legal porque eu te conheço já há muitos anos e eu sei que você tem essa veia de resultado, de negócio. Por mais que não tenha número, Gerson, você tem uma perspectiva que isso ajude e impacte nos resultados da empresa? Eu acho que o RH tem que se colocar mais como protagonista. Eu acho que está muito no discurso mesmo, esses eventos todos, e esse propriamente diz isso, né? Porque eu estou esperando. Aí uma ou duas pessoas foram conversar comigo depois, no café do evento, e aí trouxe, eu estava esperando o tema de IA ficar solidificado, sólido. Não vai ter. Aí a própria pessoa chegou, ela falou assim, não vai ter, porque isso muda todo. Eu estava dando treinamento, a parte, por exemplo, de prompt,
já tem gente, porque estava muito em uso há 2 anos atrás, eu até fiz curso tudo. Hoje não, porque você coloca assim, ó, cria prompt extraordinário. Eu tenho uma gente lá que cria prompts extraordinários, entendeu? E aí eu já coloquei na metodologia que a gente criou. A gente criou uma metodologia com passo a passo. Tem que ter persona, contexto e assim por diante. Sim. Eu coloquei isso, qualquer pessoa vai lá, conta o problema e ele vai criar um agente para eu poder fazer a pergunta. Então no meio do treinamento aconteceu isso. Então assim, se esperar, não vai, porque é uma coisa que isso é constante. Eu acho que essa revolução da IA vai sempre trazer inovação. E se a gente esperasse, não ia dar certo. E meu presidente apoiou, a gente estava junto na discussão, ele apoiou essa questão, mesmo que, porque tinha essa discussão, ainda não tá, aí tem segurança, vamos apostar. Você sabe que esse é o diferencial. Medindo segurança, tá? Mas não deixando a segurança nos impedir de dar o próximo passo. Isso acaba mostrando que a IA acaba expondo essa fragilidade do RH, das lideranças em geral, né? De não se colocar como... de estar atuando no automático. De dar ideia, de propor uma ideia fora da curva, sabe? Eu participei, por exemplo, na Cacau Show, não tinha nada a ver eu trabalhar, por exemplo, se você for ver no RH, eu trabalhar com o tema de atendimento das lojas. Então não tinha. Só que eu estava muito voltado para o varejo era o meu principal cliente dentro da indústria, de tudo que tinha lá. O varejo era o meu principal cliente, que é da onde que sai venda e atende consumidor. E eu estava, todos os temas que foi de mudança nos 10 anos que eu fiquei lá, eu estava dentro do tema de atendimento, mesmo não sendo. Eu não ia lá para, deixa o marketing ou alguém criar um modelo de atendimento que eu vou lá e executo a disseminação. Não, eu estava junto com o pessoal fazendo a pesquisa, co-criando ali, entendeu? Junto com o pessoal de trade, enfim, co-criando para depois a gente disseminar, que é um dos papéis. Mas eu acho que isso é importante, a gente está próximo do negócio e próximo das tendências. Perfeito. E trazer isso, fazer um casamento. E fazer isso. Você falou uma coisa que quem está assistindo e que é do RH ficou com um pouco de inveja. O quê? O seu apoio. Apoiou. Você sabe que isso dá uma inveja, porque assim, muitos dos RHs que a gente conhece e que a gente vive, até convencer o CEO, como que eu vou fazer a etapa zero, não tem o CEO que me abraça essa ideia, que não quer investir, que acha que vai gastar dinheiro, vai gastar tempo, que é aquela coisa. Você tem, mas aí eu conheço o Gerson. O Gerson, ele por natureza, aí eu vou falar assim, não é puxando sardinha, mas ele já foi até um avaliado da Kimball. Então, é fácil quando você já tem o comportamento e aquela assim, na personalidade, aquela pessoa que é boa de papo, influencia, que tem uma boa comunicação. O RH, se você está à frente do RH, a dica é exercite isso, exercite o seu poder de influência, que você tem. Então, eu acho que assim, se você puder olhar para a câmera e dar uma dica para aquele RH, como que a partir de que momento, de que dado ele pode trazer um poder de influência para o CEO abraçar essa ideia? O CEO gosta bastante da questão de números e de resultados do negócio, tá? Então, eu vou contar tanto dessa experiência que eu tenho quanto da antiga, tá? Esse projeto de atendimento, ele envolveu ali mais de 1 milhão que a gente ia investir, fora o que já tinha sido feito antes com uma outra consultoria. E a gente conseguiu provar valor, eu estando próximo do negócio. Esse foi um grande ponto, lembrando agora, tá? Sempre é assim, eu estando muito, como que eu consigo convencer melhor? Porque eu também não sou, por exemplo, o chavequeiro de fazer coisas sem base. Eu não consigo porque eu tenho, se vocês olharem meu currículo, tudo, eu sou muito teórico em alguns aspectos. Então eu não sou muito sem dados. Então assim, estar no negócio é importante, no core do negócio. Então, por exemplo, nesse projeto de atendimento é porque eu visitava a loja, eu já estive do outro lado como franqueado em uma outra franquia, eu sabia da dor deles e quando eu falava com propriedade, com base, entendeu? Aqui da IA foi a mesma questão. Eu não sou de TI, mas eu fui buscar formação antes. Então, logo quando lançou no mercado, eu fui buscar para sustentar isso, para ver o que as outras empresas estavam fazendo. E aí, eu acho que esse poder de convencimento vem de eu ter um conhecimento apurado de RH, de comportamento humano e de negócio.
E aí, É isso que vem estudando ganhando. neurociência ainda De pra ajudar. novo, E agora estudando neurociência tá me ajudando mais pro convencimento, agora tá ajudando mais. de novo a gente volta para o que nós avaliamos na Kimball, que são o que faz a pessoa ir para o próximo nível, que são as dimensões de potencial. A curiosidade entra ali Boa. no primeiro, Learning Agility. né? Porque se você Sim. não tem essa curiosidade de ir lá, você não é de TI, você falou, mas você ir lá, tá acompanhando, ir lá na loja do cara, saber a dor, usar o seu conhecimento teórico, analítico, a capacidade analítica, né? Para conseguir formular os argumentos, para influenciar, vir na parte relacional e conseguir convencer, você não... E Não tudo isso consegue. base de da parte de uma iniciativa. De iniciativa. Exato. Learning Agility Iniciativa. puro assim, É. na veia. Outro problema. ponto, Amanda, é a questão de estar conectado com quem ajuda a influenciar. Então, por exemplo, no caso da Cacau, muito conectado com o pessoal da área comercial, porque eles validam. Sim. Então, você vende primeiro para o diretor, para você conseguir, para o diretor da área, para você conseguir o patrocínio muito melhor. Saber Claro. quem são os seus influenciadores. Os né? influenciadores. Isso Muito também bom. As é um outro ponto. conexões aí pra... É, Você inclusive- fez a pergunta, a gente não tinha combinado, mas Eu te fazendo coloquei, na né? autoanálise, a autoanálise é isso daí. É uma boa dica. Mas lá você começou por uma área mais core ou por áreas adjacentes, assim, No projeto de IA, aos projetos de IA? a gente começou focando nos talentos, assim, o que a gente queria. Então a gente democratizou, na verdade a gente fez para todo mundo. Sim. E aí depois eu foquei em quem da empresa impulsionaria mais rápido Legal. o IA. Por quê? Porque quando a gente faz uma avaliação bem feita, eu já sei quem é pessoas que estão predispostas e que estão com competência para pegar algo a mais. Se eu estou ali, por exemplo, com uma pessoa do Box 5, que são ótimos pra gente, só que eles estão fazendo ali dentro da capacidade deles. Se eu já estou com uma pessoa no Box 8 e 9, eu já posso colocar mais temas para Ele já eles. tem mais ambição. E até o 6 também. É, e Entendeu? ambição. Os 6, o 8 e o 9 são pessoas. Então, estrategicamente, é quando você usa ferramentas de RH de uma maneira estratégica e com olhar, você sabe ir. Então, eu fui em quem não ia me dar trabalho e que teria maior... Resultado mais rápido. Mais rápido. Aí Se eu pego uma pessoa que ainda na competência dela, que é o Box 2, por exemplo, está em desenvolvimento, eu vou ter mais trabalho para ela pegar algo a mais. Aí provavelmente ela vai falar, não tenho tempo, porque ela não tem habilidade nem para fazer a atividade dela ainda, né? Com Uma performance. dúvida, você Maneiro. falou que você está com uma área de precificação. Isso você diversificou em todas as áreas? Se beneficiaram desses agentes? Boa pergunta. O que eu tenho de agentes dos 10 projetos, tá? Não vou lembrar de cabeça, mas vou pegar os principais. A gente escolheu para pegar de várias áreas. Então, esse era além de ser equipe multidisciplinar, eu queria que várias áreas com apoio aos projetos estratégicos. Legal. Esse era um ponto, tá? Para isso convencer também o principal executivo, que é o presidente. Ele veio com essa demanda. E aí, o que eu tenho de projeto? Eu tenho, por exemplo, na Bisa, que é a minha fábrica que eu tenho em Curitiba, eu tenho um trainee lá. Esse é um projeto que já está acontecendo, esse já está na prática, já está colhendo resultados, que ele implementou agentes de IA, por exemplo, as máquinas quebram. Tá? Então, quem está acostumado com fábrica, aí vai lá o manutentor, ele tem que lembrar. E se tem turnover alto, que não é o nosso caso, por exemplo, mas se for uma empresa que tem turnover, até resgatar quem é, quando que quebrou, enfim, se não tiver muito bem documentado, você fica buscando solução nova para um problema antigo e já foi solucionado. Que legal. Então, o que a gente fez? Mas só que todas essas documentações são complicadas, porque você tem essas documentações em PDF e assim por diante, da quebra e falha do equipamento, enfim. A gente criou um agente que a gente colocou todas essas documentações, então tudo que a gente já tem de histórico, e colocou um calhamaço que é gigante, que é o manual da máquina. Que é o camarada, para saber, ele vai ter que olhar e vai perder muito tempo para ele arrumar a solução. Sim. Então, a gente criou um agente que ele usa esse manual, mas tudo que aconteceu nos últimos 3 anos da máquina como histórico, e quando ela quebra hoje, você vai lá e joga, ela aconteceu isso da máquina. Ele já te dá a resposta. Entendeu? Então isso trabalha com eficiência, um indicador de eficiência, porque máquina parada, menos eficiência para a fábrica. Isso. Tá? Então esse é um agente de uma solução que ele deram. Isso na fábrica. O de precificação, que é o Gabriel que está trabalhando, que é um talento nosso interno, aí eu vou pegar o oposto, Legal. que é uma problemática que a gente tem de como o nosso mercado é muito
competitivo em relação à questão de preço. Tá? Então eu estou, por exemplo, no atacado lá. Então várias empresas, aí ele vai lá, ó, peça X. Ele cota comigo e cota com mais 2. Quem responder primeiro e mais barato, leva. Então eu tenho que ser muito bom de preço para eu saber naquele produto quanto que eu estou precificando para o cara não ter tempo de pensar. Porque o cliente ou está lá na frente ou a máquina dele está parada. Seja de uma pessoa que tem 3 tratores, que para ele, ou 2 tratores, uma máquina parada é 50%. Poxa. Ou seja, para Vale, que se você tiver uma máquina parada, pode ser toneladas por dia. Sim. De minério, de qualquer outra coisa. Então, para todos os lados, nosso negócio, ele culturalmente precisa de pessoas ágeis para fazer. E a precificação também precisa ser. Então, a gente está com um projeto de como que a gente consegue precificar melhor. E aí esse projeto ele pega tudo, ele pega análise de concorrente, ele pega, putz, o nosso preço, o quanto que eu tenho de margem, enfim, do produto, estoque, se é um produto que vende mais, se é um produto que vende menos, então ele analisa tudo isso, por isso que são 9 agentes. Então eu fui dessas complexidades. E eu tenho também para a área comercial. Então, por exemplo, a gente tem um agente de positivação, que é o quanto que eu consigo das pessoas que fizeram o orçamento, eu consigo fechar. Então tem um grupo trabalhando com isso, que isso é importantíssimo para a gente. Puxa, sim. Tá? Então elas estão trabalhando, tem 2 grupos trabalhando com precificações com positivação de 2 maneiras diferentes. Legal. Então são todos problemas reais do negócio e eu tenho também um de atendimento, tá? Que não é tão um problema que dá para você ver números ali, como o número de venda, número da máquina quebrada, enfim, parada, mas eu consigo melhorar o atendimento. Então ele avalia como que está na rede social, o nosso atendimento, o que eu tenho que fazer. Então tem uma série de análises nesse aspecto. Esse do exemplo aqui é o quê? Esse daqui é de um agente. Deixa eu até fazer assim, ó. Pronto. Tá? Ele vai integrar ali vendas, consultas e sazonalidade para determinar um comportamento de produtos, modelos, de máquina e predição de demandas regionais. Então a gente tem várias regionais. Então esse daqui ele trabalha com o que eu preciso ter de estoque na minha filial. Porque meu estoque é muito centralizado em São Paulo. Meu grande estoque é em São Paulo, na Moca. Mas eu tenho o Ribeirão, eu tenho o Itajaí, eu tenho outras unidades que têm pequenos estoques. Então ele me diz o que eu tenho que dar para fazer uma predição de demanda. Tá? Então ele trabalha, ele tem toda uma partezinha, tá? É uma partezinha do projeto deles. Mas eles trabalham com isso. Uma dúvida, Gerson. Se eu sou RH, que eu estou assistindo você, saí inspirada. Certo? Por onde eu começo? Você falou de me informar, de me aprofundar. Tem algum curso, alguma coisa? O que você me indicaria para eu sair daqui desse videocast e falar, não, a partir de agora eu vou começar a estudar? Boa. Acho que primeiramente é fazer algum curso de IA, tem um monte aí no mercado, aí você encontrar alguma escola boa, tem uns de 2, 3 dias. Eu acho que foi isso, eu vou contar o caminho que eu fiz, porque você entende melhor do que a usabilidade que a gente está tendo. Porque a gente se engana, como a gente usa no dia a dia, então, por exemplo, eu estava até contando para a Tice, muita gente das turmas, das mais de 30 turmas que a gente treinou o pessoal, estava usando como psicólogo. Não é para terapia, tá? gente. Não é terapia, não Nem substitui. Então tem a primeiro. Só que é ainda pior porque eles não estavam fazendo boas perguntas. Putz, Então né? assim, então pegava assim, eu tô com um problema com meu filho, como que eu ajudo? Então se você não colocar a persona certa, enfim, a gente sabe da criação de prompt, vai vir qualquer pessoa que fala sobre o tema, que pode ser a Dona Maria, nada contra o senso comum, tá? Mas ela não tem base teórica e de algo que faça sentido dentro de termos psicológicos, enfim, de alguma patologia que a pessoa possa estar tendo. Você pega e você incorpora no seu dia a dia, né? Então, isso eu acho que foi um ponto que a gente trabalhou, entendeu? Trabalhou. Que mais? Qual foi a sua pergunta agora? Então, assim, por onde eu começo a estudar? Você falou de Estudar. curso de 2, Então, 3 isso dias. é uma importante, para eu não usar a IA de uma maneira errada. É subutilizar, né? Subutilizar. Então eu tenho que ter certeza que eu estou usando da melhor maneira. Então isso abriu um pouco. E aí depois é fazer a pergunta para quem é RH. O que eu quero que as minhas pessoas estejam fazendo, executando e se comportando com a IA. Perfeito. No fim do dia não é sobre ter a Excelente. resposta, né? Não é esperar a resposta certa, mas fazer a pergunta certa para conseguir chegar na resposta efetiva. Efetivo. Mas eu acho que essa foi uma provocação. Que tipo de comportamento, que sempre no RH a gente faz isso, né? Hoje eu estava dando um treinamento, um workshop para as BPs, a gente estava falando sobre a aprendizagem. E eu falei, para a aprendizagem é isso. A primeira coisa que vocês têm que fazer é assim,
esse objetivo de treinamento, que comportamento que eu quero? Liste o comportamento. Você pergunta para o gestor, eu quero isso. GA é isso. Que comportamento que eu quero? Eu quero que as pessoas interpretem melhor um gráfico de Excel, por exemplo, numa área X. Eu quero que as pessoas que não utilizam Excel saibam fazer fórmulas, não sei o quê. Colocar lá o comportamento que você quer. Baseado nisso, você vai ter um conglomerado ali da sua empresa que são coisas comuns. Você fala, eu tenho que trabalhar com esses comportamentos. Mas provavelmente acho que não foge um pouquinho desse esquema. Sempre é isso, né? Lembra lá que eu tenho que formar cultura, eu tenho que fazer com que a pessoa processe isso de uma maneira natural daqui a alguns anos. É falar de cultura, é a liderança apoiando, é treinar, é repetir, é incentivar. Né? Porque a cultura só vai vir se a gente incentivar as pessoas, se a gente reconhecer as pessoas, aí vai se tornar um comportamento cultural. É o que você falou, né? Tolerar, Tolerância, incentivar e reconhecer. Perfeito. Isso. Esse é o jeito que a gente forma a cultura, né? E no fim do dia, então, qual deve ser o papel do impacto da IA no RH? Substituir esforço, aumentar a inteligência ou redesenhar todos os processos? O impacto, para mim, a gente não está trabalhando com uma questão de passar conhecimento ou não. A gente agora começa a trabalhar com uma inteligência corporativa. Como que eu melhoro a inteligência corporativa? Esse eu acho que é um grande ponto. Porque lembra que eu falei no começo? Quando a gente observou que era uma questão cognitiva e comportamental, isso é essa nova IA. E a gente vai ter que fazer essa gestão dessa competência. Eu acho que vai ser muito nesse patamar. Uma coisa antes de tu ir pro final do bloco, é porque agora a gente consegue, através do próprio software, então a empresa já usa um software lá, e vou te dar um exemplo aqui. Lá a gente usa uma ferramenta do financeiro, que ela tem a API liberada, então eu consigo fazer qualquer tipo de conexão. E aí é legal porque eu falei assim, o que eu consigo melhorar, quais são os dados e insumos que eu posso receber, que a plataforma por si só não me dá, mas como eu tenho acesso à API e a gente tem os agents, fica mais fácil. Então, por exemplo, eu criei lá um sisteminha que eu recebo mensalmente, ela olha o meu financeiro e diz o que oscilou de uma maneira que não era, tipo assim, ele pega o que era recorrente, então eu pagava R$100, agora eu pago 1.000. Aí ele vai e me avisa, olha só, isso aqui você, tá fora do teu padrão. Tá fora do padrão. Aí eu peguei ela me traz as contas a pagar, as contas a receber, mostra quem é que tá devendo, mostra tudo direitinho, eu recebo no WhatsApp, direto no WhatsApp. Sim. Então eu comecei a olhar para dentro de casa, quais são as ferramentas que eu já utilizo. Beleza, eu não preciso trocá-las, mas eu consigo dar um boost nela, né? Então eu consigo dar um upgrade nela usando os agents que vou receber direto no WhatsApp. Então acho que também falta esse conhecimento pro RH, que não precisa também construir coisas mirabolantes e tal. O N8N que você falou, é incrível, pô. Sim. Dá para automatizar um monte de coisa que o RH vem no dedo. Não só o RH, né? Todo mundo. Pô, vai lá no dedo, tal. Não. É só botar um gatilho lá de... Isso que tu falou do calhamaço de folha e de tipo assim, agora tem um agent que vai te trazer de uma maneira muito mais rápida. Eu vejo que esse é a low hang fruit, né? Tipo assim, isso aqui eu acho que é mais fácil de pegar no começo do que também criar um monte de coisas mirabolantes, achar que tem que fazer acontecer, sendo que tem um monte de coisa super legal disponível para... Por exemplo, dúvidas, que é o que eu estava falando também para TIS. Dúvida do RH, as pessoas ligam muito, principalmente para a área de DP. Olerite. Dúvidas de olerite, férias. E a pessoa tá ali, e às vezes você demora para responder, porque a pessoa está fazendo outras atividades, está cuidando de folha, demora um dia. Às vezes a pessoa quer saber na hora, sabe? Curiosidade do dinheiro, sabe? Quanto que vai cair nas minhas férias? E você consegue fazer isso, eu montar lá, simplesmente colocar minhas políticas, fazer um bom prompt, um bom agente, coloco minhas políticas, coloco a CLT, faço um cruzamento disso, obviamente tem que ter os testes para ver se o agente não está alucinando nem nada, e aí você coloca em prática, eu já elimino pessoas, a ansiedade do meu colaborador, e também um colaborador meu que fica tirando dúvidas repetitivas, porque sempre são as mesmas dúvidas. Sim, entendeu? Fica sem resposta. E não fica sem resposta, o colaborador tem na hora. Aí você vê, quando a gente falava 2 anos atrás de fórum de RH, vamos lá viajar para o Vale do Silício, conhecer, não precisa disso. Não necessariamente você precisa ir lá para fora, fazer coisas mirabolantes para você aplicar a inteligência artificial ou esse tipo de inovação na sua área. A vantagem da inteligência artificial é que eu não preciso hoje entrar na fila da TI para eles criarem isso para mim.
Eu consigo E um vai demorar uma conhecimento eternidade. menor, a própria pessoa da área trazer a solução. É só Que ter vai demorar, protagonista. né? Porque a UTI não, o problema da área não, eles têm um monte de outras as questões sendo, putz, esse assunto não é tão relevante, às vezes não impacta tanto o negócio, enfim. Não é gargalo, né? Não é gargalo, não é gargalo. Muito maneiro. Acho que é uma forma até de todas as áreas serem mais eficientes, como Não, você todo mundo. falou, e mais estratégicas Mais para o estratégia. negócio. E o próprio gestor também, né, que a Sim. gente estava conversando. Putz, você está fazendo algo super interessante. E os gestores, que é o nosso 2.0 agora? A gente vai intensificar nos gestores, além desses 50 profissionais novos. Legal. Em quem já está. Porque esses antigos, também na área deles, deve ter um monte de ações iguais às que você falou, que ele demorava um tempão, às vezes analisando, enfim, que você consegue colocar um agente Puxa, e ele Isso. fazer o Encargar. trabalho para você e você conseguir ser mais estratégico. E a grande questão que o pessoal fala é essa, né? Falando de estratégia. Eu não consigo ser estratégico. Eu me tornei gerente porque o dia estou operacional, Só fico porque o apagando dia a incêndio. dia. É o momento agora. É A o gente tá momento no de momento. você ser mais atrás, olhar de fora e falar, deixa eu usar essa O bodega aqui. que eu estou falando que é operacional ou que eu não tenho profissionais que consiga fazer para mim, que eu consiga tirar e me libera um tempo Pra pra pensar no negócio. pensar no negócio e usar as outras da taxonomia, né? Começar a criar, Exato. a inventar, a prototipar, a Exato. trazer ideias, a solucionar problemas. Essa é a parte que eu acho que legal. essa é a grande questão da IA, né? Exato. Tem bate-bola? Vamos lá? Mano, Nosso pro fechamento. Bate-bola. Ah. Agora eu vi, Bate-bola agora com eu vi. Gabi, bate-bola com Gabi não, bate-bola com a Tícia. Esse dá medo, esse dá medo. Um mito sobre inteligência artificial na RH que precisa ser derrubado hoje. Um mito sobre inteligência. Você também, Diego. Pode contribuir. Um mito que a gente vai substituir 100% dos colaboradores, uma totalidade dos colaboradores. Acho que isso é um mito. Boa. Assim como outras tecnologias não substituíram. Porque Exato. habilidades humanas, tem habilidades humanas que a inteligência artificial não vai substituir. Não vai. Boa. E você, Diego? Eu acho que... tem que fazer uma formação muito longa para poder aprender a criar um agent ou algo do tipo. Hoje em dia é bizarro. Usa a IA para poder aprender com ela mesma, né? Então ativa lá aquele do aprender de qualquer cloud GPT, fica muito mais fácil para você poder acelerar o processo. Sim. E aí você falou de uma habilidade, que tem habilidades humanas que não vão ser substituídas, né? Qual seria uma habilidade humana, na sua visão, que a IA jamais Vai substituir? vai substituir, vai replicar, vai conseguir? Eu acho que essa questão do contato. Aí eu vou contar algo que aconteceu até com a minha filha, entendeu? Que aí humaniza bastante. Eu estou no processo de ser... Processo não, né? Já passei o ano passado por um processo de separação. E a minha filha está nesse momento e ainda não digeriu muito bem, tá? E aí eu uso bastante, sabe, a IA pra me ajudar, sabe, das coisas assim. Até eu tenho lá um agente. Eu tenho um agente todo pautado na psicologia, na neurociência e tal. Muito entendeu? maneiro, tá? E aí, assim, quando surgiu uma dúvida, eu faço assim, pergunto pra ele e falo, putz, vai dar na hora acontecer, pra pelo menos dar uma orientação. Obviamente que eu tenho meu terapeuta e tenho uma terapeuta dela, que em conjunto eu não faço nada, sou da área, então basicamente sei ponderar isso. Mas esses dias aconteceu uma coisa que não vai substituir essas respostas que eu dou de bate pronto pra ela. Que ela faz a pergunta pra mim, ela fala, pergunta aí pro computador. Ela fala, pergunta aí quando eu não sei. Quantos anos ela tem? Tem 5 anos, 5 anos. Bonitinho, eles são E aí ela dorme comigo, ela tá dormindo comigo, assim como ela dorme com a mãe dela também quando tá com a mãe dela. Então a semana que ela tá comigo, ela tá dormindo. E ela tá no processo de saudade da mãe. E aí ela me fez a seguinte pergunta, eu estudando neurociência. Papai, ela já sabia que eu estudava e já tinha me feito uma pergunta parecida. Você estuda o quê? Aí eu falei assim, eu estudo o cérebro, a cabeça. Aí ela falou assim, mas por quê? O que você estuda? Eu falei, para entender como as pessoas pensam e elas sentem. Dei respostas curtas, porque para criança tem. Aí ela me ensinou que tem que dar respostas curtas aqui. Aí segui lá, com base na psicologia. Aí ela começou a se emocionar, que estava escuro, tudo, ela estava meio que abraçada comigo. Ela falou assim, como então que explica uma filha que tem uma família separada, de quando está com o papai, sente saudade da mamãe, e quando está com a mamãe, sente saudade do papai. Essa IA não sabe fazer não, te arrebentou. Ela me arrebentou e não teve inteligência artificial. Eu comecei a explicar, ela falou assim, eu estou chorando. Aí eu peguei e dei um abraço.
Então tem habilidade que Aí nunca vai vai te substituir. abraçar e te acolher, O te contato. colocar na E esse Cara, contato... chorei 2 filhos aqui. E levando para o mundo corporativo, essa relação entre gestor que acontece no dia a dia e que impulsiona as pessoas a fazerem, a criarem, essa relação é a que a gente vai ter que mais fortalecer para fazer equipes cada vez melhores e que a IA não vai substituir. O abraço ela não vai substituir, ela não vai substituir o silêncio, ela não vai substituir você acolher a pessoa e não vai substituir você motivar pessoas. Muito bom. Então, Nossa. acho que não. É isso. Arrasou, arrebentou aqui, pronto. Tem mais Muito um? top. Oh. Fechou. Tem mais uma só. O maior erro que um líder pode cometer ao adotar a IA, a inteligência Adotar artificial. a IA é não ter discernimento e crítica, análise crítica. Porque vem sim questões que você não conhece da área, vem erros, principalmente quem está no início, né? Eu acho que no futuro vai vir menos. Mas tem questões que ela fala que não estão certas, então você tem que ter, que aí eu acho que é outra habilidade, criticidade, que a gente falou, né? Isso aí. A gente falou, pô, tem que ter uma pessoa, igual tem lá na fábrica, um especialista, o cara estudou mais Sim. para saber lidar com aquela máquina. Exato. Eu vou ter que estudar mais e saber mais para não aceitar qualquer análise ou qualquer criatividade que ela tem ou que ela me sugira. Acho que isso é. Esse eu odeio quando a galera copia e cola. Não, o que está acontecendo isso eu estou ficando chateado. Porque os e-mails, quando você pega o e-mail, que você já está há Cola, um tempo na fico empresa, maluco. 1, 2 anos, você pega o e-mail e você vê a pessoa. Na hora que você começa a sabe ler, como é você isso. sabe a pessoa. Você fala, putz, é o Léo, é o João, é o Pedro escrevendo. Aí ultimamente você está lendo, aí você fala assim, não, Que não é possível. Nem disfarça. né? Escreveu, nem disfarçou. Então eu acho que isso as pessoas têm que começar a usar melhor, sabe? Acho que tem que ter uma ideia textual. Ou tem que corrigir um texto seu, pra, putz, às vezes corrigir. Colocar, né, o seu dedo ali, O seu a dedo. sua cara, para não ficar Referência, aquela coisa... né? Que pô, é um eu receio já meu, recebi, sabe? velho. Assim, estudando neurociência, a gente estimulou muito, por exemplo, para o neocórtex, que é a nossa parte mais crítica, que tem toda essa parte da análise, ele ser o que ele é hoje, existe as sinapses. Essas sinapses só acontecem se você for provocá-las. E se tiver associação, enfim, se você for. Uma preocupação minha, preocupação, eu não tenho nada científico, mas se a gente começa a não elaborar mais, a não criar, a não criar sinapses, aí eu acho que isso vai ser complicado pra gente. Aí o QI vai Teve aqui, ó. um estudo do MIT, a gente isso. até falou, teve um estudo recente do MIT, até no evento do ano passado a gente falou, que eles fizeram um estudo com um grupo, tinha um grupo que usava a IA para fazer resolver um problema X e o outro grupo que resolveu sem IA. E aí o grupo que resolveu, os dois conseguiram, só que o com IA resolveu muito mais rápido e o outro demorou mais. Sim, sim. Só que aí a grande sacada foi essa. Depois as pessoas não conseguiam explicar. Como chegou ali? Né? Não tinha. Então você vê, você vai perdendo a Uma capacidade capacidade cognitiva, cognitiva como um todo. Essa é uma preocupação, sabe? Dessas Eu pessoas também. que não estão Copia e escrevendo cola, uma ideia, sabe? Se nem revisou, revisa. Me exato. explica. Aí quando vai me explicar, fica teórico igual o GPT, né? Aí eu falei, ó. Não dá, Não, não dá. Depende da sua ideia, É. depende do que você Então colocou. tem que usar sem moderação, mas com bom senso. Com bom senso, né? E Isso não é perder bom. essa nossa capacidade de análise, de criação, entendeu? Tem que usar como uma extensão disso, né? Como não ela substituir isso. Só potencializar. Só potencializar, boa palavra, boa palavra. Exatamente. Potencializar. Nossa, acho que É isso. fechamos, né? Foi top. Foi muito top. obrigada, foi realmente uma aula maravilhosa. Legal. Foi um prazer te receber, Eu que Gerson. agradeço. Muito obrigada. Obrigada, Gerson. Eu vou ficar procurando aqui o que é celebelo. Tá bom, Vou lá numa Esse aula vai de ser uma das coisas que eu neurociência. estudo. A primeira coisa que eu vou fazer. Uma pastilha de neurociência aqui no meu chat. É o pequeno grande cérebro que a Muito gente fala. bom. É o pequeno grande cérebro. Vou atrás de uma Sério. aula. É bem pequenininho, mas 69 bilhões está lá, 2/3. Então tem muita coisa ali. Anotado. Engraçado, E é por quando isso que a eu gente sofre muito para mudar comportamento. É muito bom. E quando eu fiz psicologia, pouco se falava que tem. Foi Sim. no Velho Testamento, Sim. pouco se falava do cerebelo. Da capacidade. Tinha- É muito tinha recente, essa muito recente. Porque estava muito na capacidade motora, né? motora, Muito é. na capacidade motora. Exato. Muito pelo contrário. Temos. É isso. Muito obrigada. Acho Muito que bom. só complementando.
Obrigada por nos acompanharem mais uma vez e para quem tiver mais curiosidade para entender sobre a pesquisa que nós fizemos, clica aqui no link, na legenda, nos comentários, para baixarem gratuitamente e se aprofundarem no nosso estudo. Mas só quem chegou até o final, então. Obrigada. Muito bem. Fazer uma fotinha. Boa. Arrasou. Vamos dar uma limpada na mesa. Eu